Bom, nesta pregação eu irei mencionar as palavras do profeta Irmial, que você conheceu como Jeremias, o qual a mensagem dele foi a mesma mensagem que foi passada para os demais profetas. Porque é a mesma mensagem, como dito desde o início, o mesmo caminho e a mesma lei para os profetas. É a mesma mensagem, o mesmo caminho e a mesma lei para os apóstolos. E agora, no tempo do fim, não é diferente. É a mesma mensagem percorrendo o caminho dos profetas, dos apóstolos. E no tempo final, como dito, essa mesma mensagem ela tem que ser esclarecida, que é a verdade, esclarecendo o mesmo caminho, a mesma mensagem e a mesma lei. Agora, como Satanás, os anjos caíram, o que é que eles fizeram? Eles corromperam a lei do Criador, isto é, o nome do Criador. Passar pelo Criador, o nome do Criador é a sua lei. A raça da serpente, eles vêm distorcendo tudo desde o princípio, corrompendo tudo, para se passar como verdade, e assim exercer domínio sobre a criação do Criador, sobre o povo do Criador, e escravizá-los, e deixá-los cegos diante de um mundo perverso e corrompido, o qual eu já mostrei o que este mundo é. Já mostrei o que o Mestre veio trazer a este mundo. Já mostrei o que Noé fala a respeito deste mundo, quando ele foi movido pelo santo temor, um puro temor, que o puro temor é justamente o nome do Criador que foi estabelecido na criação, foi fundamentado, otorgado na criação, estabelecido como lei. E quem vinha despertando o seu povo, povo do Criador, era o soberano da criação, é o soberano da criação, herdeiro e representante da lei do Criador. Então, eu vou citar aqui passagens do profeta Irmial, mostrando, porque, como dito, é a mesma mensagem, eles vinham exortando para o engano deste mundo e para os falsos mestres. A mensagem sempre foi essa: o engano deste mundo e os falsos mestres, o cuidado com os falsos mestres. Porque este mundo é um mundo perverso e corrompido. Eu mostrei em vídeos anteriores também que quando o ser humano ele é corrompido, ele é expulso. E eu mostrei com mais detalhe. Só é você ver em vídeo anterior, se não me engano, em 2 ou 3 vídeos anteriores está essa pregação. Ele é contaminado pela árvore do bem e do mal, a natureza humana. E por isso que ele é expulso do Jardim do Éden. E quando ele é expulso, eu vou usar até esse termo, ele cai aonde? Cai no colo do reino de Satanás, que é este mundo aqui. Mundo caído e regido pelos seres caídos. Então, daí, a árvore da vida, ela é quem vem despertando o povo do Criador para que seja feito o resgate. Despertando e fazendo o resgate do povo do Criador para a retirada deste mundo perverso e corrompido, o qual, como dito, já mostrei o que este mundo é. Então, eu vou ler aqui Irmial, capítulo 8, versículo 8. Vou deixar essa passagem aqui em cima. O profeta vai dizer: como podeis afirmar? Nós somos sábios e conhecemos bem toda a Torá, lei do Criador, lei de Ial. Quando, na verdade, a pena fraudulenta dos escribas a transformou em mentira. Olha o que ele está falando aqui. Ó. Como você pode afirmar que conhece a lei do Criador, sendo que a pena fraudulenta dos escribas a transformou em mentira? Esses escribas são os tais que se dizem mestres da lei, que eles vão logo para cima de um status para impressionar. E o profeta aqui está desmascarando os falsos mestres. Por quê? E esse tem autoridade para falar. Os profetas, na verdade, eles têm autoridade para falar, porque eles sabem qual é a lei do Criador. Eles tinham a lei do Criador e traziam a lei do Criador em seus nomes. O que é que ele está falando aqui?
alertando para o engano e para os falsos mestres que eles tinham corrompido a lei do Criador com suas penas fraudulentas, a raça da serpente, que vem se passando como verdade desde do princípio. Eles corrompem a verdade e colocam eles como verdade. O que eles querem como verdade. E o que eles querem é o engano do vosso pai, Satanás. Por isso que o profeta Ishaiah, que você conheceu como Isaías, ele vai falar lá no capítulo 5, versículo 20. Malditos são aqueles que transformam a luz em trevas, a verdade em mentira, ou vice-versa, porque eles trocaram tudo para se passar como verdade. E essa verdade só viria agora no tempo do fim. Então, isso aqui ele está ressaltando a respeito dos escribas, que corromperam a lei do Criador, transformaram ela em mentiras. E o próprio mestre, também, quando vem, ele vai falar para os escribas e fariseus. E ele diz, está lá em Matitiel, no capítulo 23, os escribas e fariseus, eles sentam na cadeira de Moisés, moxa, porque é isso que eles fazem, eles sentam para se passar como verdade. E daí eles colocam fardo pesados no povo do Criador, escravizando, sendo que eles mesmos não movem uma pena para pegar um fardo desse, por exemplo. Eles distorceram tudo, e saíram colocando peso sobre o povo do Criador. Aí o mestre até vai dizer, ai de vocês, escribas e fariseus, que a aflição vos espera. O que é que acontece? Desde Noé, sempre existiu só uma única lei, que é o nome do Criador. O nome do Criador. Os mandamentos que foram entregues a Moxa foram mandamentos com relação à obediência à lei, porque a transgressão estava muito grande. Então foram entregues mandamentos para que a lei não fosse transgredida. Porque toda a lei se resume em 2 mandamentos, como fala lá em Matitiel, no capítulo 22, versículo 36 ao 40. Ama e ao teu Criador de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Ruá. Este é o maior mandamento, porque é o nome do Criador. E ainda ressalta na passagem, este é o maior mandamento, porque saiu desse aqui e cai tudo. O segundo equivale a este, que é ama o teu semelhante como a ti mesmo. Aí o mandamento, por exemplo, o segundo mandamento estava relacionado a isso aqui, ó. Não adulterarás, não assassinarás, não furtarás, não cobiçarás. Todos esses mandamentos aqui se resumem ao mandamento amarás o teu semelhante como a ti mesmo. Só que eles saíram distorcendo tudo e colocando como lei. E a verdadeira lei, colocaram os mandamentos como lei e a verdadeira lei escantearam, que é o nome do Criador. E o representante da lei, o soberano da criação. Eles escantearam. Que você só precisa disso aqui, ó. Você conheceu o nome do Criador? Tem noção da profundidade dele? Foi desperto da profundidade dele, que ele está em tudo. Está codificado em tudo, que o Criador otorgou o seu nome na criação? Fundamentou e otorgou o seu nome na criação e estabeleceu como lei. Você sabendo isso aqui, você vai saber. Quando você for liberto, você vai saber que ele está em tudo. Então você vai temer, ter respeito com o nome do Criador. E jamais você vai buscar trapacear o seu semelhante. Para aqueles que são da mesma emuná. Porque, como foi lançado 2 sementes neste mundo aqui, a serpente não lançou o joio, tem a raça da serpente. Essa que estava governando, que vem corrompendo tudo. Para exercer domínio sobre o povo do Criador, escravizá-lo e cegá-los com relação à verdade deste mundo. Verdade esta que está sendo esclarecida. Então, é isso que o profeta está alertando e que o mestre também fez, porque a mesma mensagem, o mestre ele não ia sair da mensagem dos profetas. Porque ele é o profeta dos profetas e o mestre dos mestres. Ele tinha que ressaltar aquilo que os profetas estavam falando, que era ele que vinha mostrando através dos profetas.
Quando as Escrituras mencionam, por exemplo, a lei e os profetas, profetizaram até Yohanan, que você conheceu como João Batista. Quando fala a lei e os profetas, quer dizer a mesma coisa, porque os profetas representam a lei do Criador. Eles tinham a lei do Criador em seus nomes. Como Isaías não é Isaías, é Ishaial. Elias não é Elias, é Elial. Jeremias não é Jeremias, é Irmial. Enfim. Por isso que também tem aquela passagem lá em Números, capítulo 6, versículo 27. Salvo engano. Lá vai falar, coloca o meu nome sobre os filhos de Israel. No caso, descendentes, para que eu possa abençoá-los. O meu nome é a minha lei que ele está falando. Por isso que muitos deles traziam a lei do Criador em seus nomes. Então, quando fala a lei e os profetas, é a mesma coisa. Então, vamos aqui. Quando eu falo que esse tem autoridade para falar, esse profeta, olha o que ele vai dizer aqui agora. Irmiel capítulo, vou deixar essa passagem aqui embaixo. Irmiel capítulo 15, versículo 16. Lá ele vai dizer, achando-se as tuas palavras, logo as comi. Introduziu dentro de si, fez delas a sua conduta. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Agora presta atenção aqui. Porquanto pelo teu nome eu sou chamado, soberano Criador Yahweh. Olha o que ele está falando. É chamado pelo nome do Criador. Ou seja, ele tinha a lei do Criador, que é o seu nome, em seu nome. Ele tinha em seu nome a lei do Criador, que é o nome do Criador. Será que ele tinha autoridade para falar para o povo e para os escribas que tinham corrompido? Que como é que vocês dizem que conhecem a lei do Criador, onde a pena fraudulenta dos escribas a transformou em mentira? Dos tais mestres da lei, que se diz mestre da lei. Porque diante disso aqui, meu irmão, que está sendo esclarecido, todo o ego, toda a soberba cai por terra. Diante disso aqui cai tudo. Cai tudo. Todo o ego e toda a soberba cai. Todo o statusinho cai por terra. Para quem quer sobressair em status. Tá entendendo? É tudo mediante a verdade. E nada se pode contra ela. O próprio profeta também ele vai falar. Só que agora, Irmial no capítulo 11, versículo 19. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro. E não imaginava que trazia tanta maldade contra mim, falando, matamos a árvore com seu fruto, arrancamos da terra dos viventes, e que não haja mais memória do seu nome. Olha a peleja contra o nome. E o nome era a lei que ele trazia. Isso em Irmial capítulo 11, versículo 19. No mesmo capítulo, só que no versículo 21, você vai ver a ameaça dos filhos da serpente, da raça da serpente, em cima dele, para que não pregasse, não profetizasse no nome do Criador. Ameaçando que se ele fosse pregar em cima do nome do Criador, eles derramariam o sangue do profeta. Então, para que você compreenda o que está sendo dito agora, a mensagem da verdade, porque a verdade tem que vir à tona, para que os filhos da verdade despertem o povo do Criador, deste mundo perverso e corrompido, deste mundo caído, regido pelos anjos caídos, porque tudo será submetido à prova, e nessa provação jamais o engano irá passar. E por isso que a pregação ela tem que ser feita em nome daquele que é a verdade, o qual fundamentou, otorgou o seu nome na criação e estabeleceu como lei. E a mensagem, ela é passada através do soberano da criação, herdeiro e representante da sua lei, a saber, Yahshua Mashiach. Ele é o herdeiro e representante da lei do Criador. Então, desde os tempos, desde o princípio, é a mesma mensagem, o mesmo caminho e a mesma lei. A mesma mensagem, o mesmo caminho e a mesma lei. A lei é essa. Essa é a lei que vai justificar todos, que é a lei do nome. Essa é a lei. Conhecer o nome, você vai conhecer também o tamanho do engano que este mundo é. Por isso que no tempo do fim será como nos dias de Noé. A Escritura menciona. Porque Noé, quando foi movido pelo santo temor, que é o nome, você vai ver que ele condena logo o mundo para ser herdeiro
da justiça por meio da emuná.